Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos de 12 a 21, diz assim a palavra de Deus. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém? Já oramos suplicando graça a Deus para esse momento que é o mais importante do nosso culto, onde temos a rica oportunidade de ouvirmos a voz de Deus a falar aos nossos corações. Então, aqui estamos prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, aonde nós daremos hoje prosseguimento ao Concílio de Jerusalém, que nós vimos na quarta-feira, onde nós tratamos sobre o parecer de Pedro sobre o tema da salvação. Quando por meio de sua experiência, da própria experiência de Pedro, ao pregar junto à família de Cornélio, em que ali todos receberam o Evangelho e receberam o Espírito Santo, Pedro concluiu que a salvação vem tão somente por meio da graça, mediante a fé em o nome de Jesus. Então este foi o parecer de Pedro. E após esse parecer de Pedro, que nós vimos na quarta-feira, Paulo e Barnabé são chamados aqui neste concílio, nesta reunião, para testemunhar a experiência deles naquela viagem missionária que eles fizeram, para que só então, depois do testemunho de Paulo e Barnabé, como nós vimos aqui, Tiago, outro importante líder da igreja. São quantos os líderes da igreja que nós falamos? São três os principais líderes da igreja primitiva. Quem são eles? Tiago, Pedro e João. Então está aqui, nós acabamos de ouvir, no caso na quarta-feira passada, nós acabamos de ouvir o parecer de Pedro, um dos principais líderes da igreja, e agora nós ouvimos aqui o parecer de Tiago, um parecer, inclusive, que será recebido aqui como o parecer final deste concílio. Então veja aqui a importância de Tiago, a sua palavra, o seu parecer sobre esse tema foi o parecer final deste concílio que nós vamos analisar a partir de agora, verso a verso. Então vamos lá rapidamente. Verso 12. Caio, desliga os outros microfones. O meu é o 3, é o amarelo, que eu estou com uma resposta aqui. Aí depois só lembrar de colocar de novo quando a gente tocar o... Aí, o meu. Então vamos lá, verso 12, e aí a gente vai ponto a ponto aqui. E toda a multidão silenciou. Queridos, essa primeira oração aqui, essa primeira frase, na verdade ela está relacionada ao texto anterior que nós estudamos na quarta-feira. Depois que Pedro trouxe o seu parecer,
toda a multidão silenciou. E aí passou a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, mais uma vez aqui, como nós falamos na quarta-feira, nós vemos aqui a autoridade e a liderança de Pedro, quando após a sua fala todos silenciaram, sentiram-se apaziguados pela voz de liderança de Pedro. E aí aqui, queridos, eu quero trazer a primeira aplicação para a gente hoje. Qual é a primeira aplicação, queridos? Vejam como que é importante nós termos no nosso meio, nas nossas igrejas, homens de Deus, reconhecidamente tementes ao Senhor, cheios do Espírito Santo, em que a voz de sabedoria deles, segundo a graça de Deus, podem muito bem trazer paz às nossas questões, mediante os seus bons conselhos. Como é bom ter pastores respeitados, presbíteros, diáconos ou demais lideranças da igreja, não apenas serem respeitados e reconhecidos por sua fé, por sua vida no Senhor, não apenas na igreja local, mas também na sociedade. Como é bom, queridos, ver pessoas no nosso bairro apontar para a vida de determinados irmãos e falar assim, olha, este é um homem sério, este é um homem de Deus, e muito mais no meio da igreja, quando nós podemos buscar conselhos uns dos outros, de irmãos que de fato estão na presença de Deus. Como é bom ter uma liderança reconhecida por sua eficácia na obra de Cristo. Agora, queridos, o contrário disto tem sido um problema nas nossas igrejas ao longo da história, que é quando pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes apresentam um testemunho terrível, não apenas na igreja local, mas também lá fora. Quem nunca teve aquela triste experiência, ou ao menos soube daquela triste experiência de convidar alguém para a igreja, e aí a pessoa fala assim, qual igreja? A igreja daquele pastor fulano de tal? Que deve a todo mundo no comércio? Aquele pastor fulano de tal? Aquele presbítero, aquele diácono? É horrível para dentro da igreja e também é horrível quando nós temos isto, queridos, como mau testemunho lá na sociedade. Haja vista essa semana, não sei quantos irmãos acompanharam, essa semana um candidato a vereador ou prefeito, agora não me recordo, de uma cidade do Rio de Janeiro, se não me recordo, que ele foi preso, pastor, acusado de chefiar, tráfico de drogas no município. As pessoas não querem saber, queridos, lá fora, se ele era um falso pastor ou não, mas comumente a sociedade coloca tudo no mesmo saco, tudo no mesmo bolo. E aí o bom crente, por vezes, é difamado pelo mau testemunho de outros. Pois bem, queridos, após então o parecer de Pedro, Paulo e Barnabé são chamados então para contarem como que foi a experiência deles na pregação aos gentios, durante a viagem missionária que eles fizeram, quando eles contam então que o Espírito Santo de Deus agiu poderosamente na vida deles, quando os gentios receberam com alegria o Evangelho, e ainda que sinais e maravilhas foram realizados por intermédio deles, como na cegueira do mágico Elimas, lembram? Ou ainda quanto da cura do aleijado em Listra, como que o Senhor agiu poderosamente pelas mãos de Paulo e Barnabé. Então veja aqui que a experiência de Paulo, de certa forma, ela foi bastante semelhante à experiência de Pedro, junto à família de Cornélio. Porque o que aconteceu com a experiência de ambos? Gentios ouviram do Evangelho, receberam o Evangelho, de fato creram em Cristo Jesus. O Espírito Santo fez grande obra ali na conversão desses gentios, e ainda que a presença destes apóstolos, Pedro lá na família de Cornélio e Paulo em sua viagem missionária,
este ministério deles foram acompanhados de milagres, sinais e maravilhas. Como então que foi importante este testemunho de Paulo, comparando com o que acontecera com Pedro, aonde nós tínhamos aqui um público, podemos assim dizer, neste concílio, que estavam já satisfeitos com a palavra de Pedro. Mas vamos lá, verso 13. Depois que eles terminaram, Paulo e Barnabé, levanta-se então Tiago, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E aqui então vai começar o parecer de Tiago, que se dará no parecer final do concílio. Então vamos aqui rapidamente recapitular, queridos. Pedro já tinha sido contrário àquele pensamento dos crentes fariseus, em que eles diziam que para que um gentio fosse salvo, além da fé em Cristo Jesus, ele precisava se circuncidar e ainda observar as demais leis de Moisés, correto? Então o parecer de Pedro que nós vimos na quarta-feira já tinha sido contrário a isto. As palavras de Paulo, obviamente, que era o mais interessado nisso, também estava ali contrário à voz desses crentes fariseus. E quanto a Tiago? É o que nós vamos ver agora. Nós veremos agora o parecer de Tiago. E aí Tiago, então, ele começa dizendo o seguinte, verso 14. Tiago começa dizendo: expôs Simão. Quem é Simão aqui, queridos? Pedro. Pedro não tinha dado o seu parecer no início da reunião? Então Tiago fala assim, expôs Simão, Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então veja que Tiago começa aqui o seu argumento apontando para a experiência de Pedro junto à família de Cornélio, que foi inclusive a própria fala de Pedro. Porém, queridos, Tiago acrescenta aqui que ele percebeu claramente que esta obra missionária de Pedro lá, ele percebeu claramente que Deus estava ali e estava ali tomando para si aos gentios como parte da igreja. Quando ele usa aqui a expressão, a fim de constituir dentre eles, dentre os gentios, um povo para o seu nome. Então veja que Tiago, ele entra, digamos assim, de sola no seu parecer. Ele cita a experiência de Pedro e acrescenta, Deus estava lá, chamando o povo gentio para fazer parte da igreja. E de fato Deus fez isso lá na casa de Cornélio, queridos, sem qualquer exigência a mais. Pedro não exigiu ali circuncisão ou qualquer outros ritos da lei mosaica. A única exigência lá na pregação, a família de Cornélio, foi para que eles crescem em Cristo Jesus. Contudo, queridos, se nós dissemos isso na última reflexão, que o parecer deste concílio, principalmente na fala de Pedro e Paulo, que veio como base nas suas próprias experiências, lembra que nós falamos isso? O parecer de Pedro e Paulo fundamentou-se essencialmente em suas próprias experiências. Recapitulando, Pedro, o que você acha sobre esse assunto? Pedro parte para a sua experiência pessoal. Olha, eu fui pregar na casa de Cornélio e a sua família, todos gentios. Eles creram, receberam o evangelho. O Espírito Santo veio sobre a vida deles. Eu vi. E Paulo, a mesma coisa, ele parte para as suas experiências pessoais. Viajei pelas cidades, preguei o evangelho aos gentios, eles receberam o evangelho, o Espírito Santo de fato habitou no coração deles, e ainda tudo isso foi seguido por sinais e maravilhas. Correto, queridos? A argumentação inicial foi feita com base em experiências. Contudo, Tiago aqui, ele resolve trazer, digamos assim, mais conteúdo ao seu argumento. Ele resolve trazer algo que calaria de fato agora o concílio. Porque ele cita a experiência de Pedro,
mas ele vem agora trazer fundamentação escriturística. Além de citar a experiência de Pedro, ele vai citar os profetas, que é o que ele vai fazer em seguida. Verso 15, conferem com isto, ou seja, confere com a experiência de Pedro, as palavras do profeta ou dos profetas, como está escrito. E aí Tiago passa a citar a profecia de Amós. O texto que ele vai citar aqui é Amós capítulo 9, versos 11 e 12, que ele transcreve aqui nos versos seguintes. Verso 16, citando a profecia: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Queridos, nesse primeiro momento da profecia, Deus está falando apenas do povo de Israel, ok? Mas Tiago, ao continuar citando a profecia de Amós, nos versos 17 e 18, vai entrar aqui no assunto que nos interessa. Então vamos lá. Restaurá-lo-ei. Agora versos 17 e 18. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então veja, que Tiago agora no concílio, ele está convocando todas as pessoas para a devida interpretação da profecia de Amós, como sendo esta profecia direcionada ao que está acontecendo naquela discussão, de que chegaria um tempo. Então a interpretação de Amós é o seguinte: olha, essa profecia está dizendo que vai chegar um tempo em que os gentios buscariam ao Senhor. Portanto, a interpretação de Tiago da profecia de Amós é a seguinte: esse tempo chegou. É isso que Tiago está dizendo. Ele pega o texto bíblico, ele pega a profecia e diz: aqui está se confirmando esta profecia. Aos gentios, agora, por meio de Cristo Jesus, é dada a oportunidade de invocar o nome do Senhor. Queridos, esse é o parecer de Tiago, que foi o mesmo parecer de Pedro, que confere com o próprio ministério de Paulo, de que a salvação é pela graça, mediante a fé, em o nome de Jesus e nada além destas coisas. Fechou-se o concílio. Fechou-se as deliberações a despeito da doutrina da salvação. Conquanto, e aí a gente vai partir para a fase final aqui do nosso sermão. Conquanto Tiago entende que, ainda assim, algumas instruções devem ser dadas aos gentios. Então é como se Tiago falasse o seguinte: Paulo, nós aceitamos o seu parecer, porque você reclamou, junto com a igreja de Antioquia, que alguns fariseus estavam ensinando que os gentios também deveriam se circuncidar. Você veio até aqui com a comitiva, nós abrimos esse concílio, e você trouxe aqui a sua reclamação, o seu ponto de vista, e nós concordamos com você. Está aceito o seu parecer, Paulo. Porém, Paulo, nós, segundo aqui Tiago, gostaríamos de oferecer aos gentios algumas instruções que eles deveriam seguir. Verso 19, por isso que Tiago diz: pelo que julgo eu, é a minha opinião, Tiago dizendo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Verso 20, ele vai trazer 3 instruções aos gentios, aos novos crentes gentios. Vamos lá, as 3 instruções. Primeiro, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos,
Segunda instrução, bem como das relações sexuais ilícitas. E terceiro, da carne de animais sufocados e do sangue. Então são 3 instruções dadas aos crentes gentios, como a justificativa que nós veremos no verso 21. Mas vamos aqui às 3 instruções. Primeira instrução. Antes de entrarmos aqui, queridos, para que a gente entenda o que está acontecendo. O concílio fechou aqui a despeito da questão da doutrina da salvação. A doutrina da salvação é pela graça, mediante a fé. Acabou. Nada além disto. Mas segue-se algumas instruções aos gentios. O que significa que estas instruções não são fatores fundamentais quanto à salvação. Ela é pela graça mediante a fé. Mas vamos com calma. As 3 instruções. Primeiro, então, se abster das contaminações dos ídolos. Queridos, essa instrução, ela tem tudo a ver com 2 coisas. Primeiro, não usar dos alimentos que eram dedicados às divindades da época. Muito comum nas festas pagãs das cidades dos gentios. Então, para os irmãos entenderem bem o que Tiago está trazendo aqui como instrução aos gentios. Olha, vocês estão vivendo nas suas cidades, acabaram de receber o evangelho, mas as suas cidades são cidades pagãs, cheios de festas dedicadas a outros deuses. E nessas festas há banquetes. Não cabe que vocês participem destas festas, comendo com eles, porque isso se dá numa adoração por tabela a estes deuses. Queridos, sabe o que nós poderíamos comparar aqui, de certa forma? Guardadas as devidas proporções, nós não instruímos os nossos filhos, as nossas crianças. No dia 27 de setembro, o que nós instruímos as nossas crianças? Não ficar aí pegando doce de São Cosme e São Damião. Aonde, estes religiosos oferendam estes doces aos seus santos. E não é assim que a gente dedica isso, instrui as nossas crianças? No dia 27, olha, não fica pegando doce por aí, as pessoas distribuindo. Porque é a nossa crença, em desacordo com a crença deles. Respeitamos a crença deles. Mas não é assim que nós instruímos as nossas crianças? Não comam doces deles. Mas como eu falei aqui a despeito de que estas instruções vêm depois de que o assunto quanto à doutrina da salvação fora encerrada, não é assim que, Marinelson, se Gabriel, esquecido ou não, pegar uma sacolinha de doce no dia 27 de setembro, você pegou, Gabriel? Se ele esqueceu, ele perderá sua salvação porque ele comeu doce? Perderá, queridos? Não. Óbvio que não, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Mas não nos cabe esta boa instrução aos nossos filhos? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, queridos. Por outro lado, segundo aqui a segunda instrução, era quanto às relações sexuais ilícitas, porque esta instrução plenamente cabível num contexto e cultura de povos pagãos em que a poligamia era algo natural. Sem falar que há contextos aqui em que o próprio povo de Israel, por vezes, se envolvia na poligamia. Fora que
relações sexuais ilícitas num contexto pagão, por vezes tinha tudo a ver com sacrifícios e adoração a divindades. Obviamente que fora que não é cabível, até porque nós veremos no ensino dos apóstolos mais à frente que quanto a eleições de oficiais, o que requeria desses irmãos? Dentre outras coisas, que seja marido de uma só mulher. Não cabe muito bem essa instrução, queridos? Vamos lá, terceira e última instrução era quanto ao consumo de carnes de animais sufocados e ainda o consumo do sangue deles. E aí, queridos, a gente precisa ter um pouquinho de atenção aqui, eu peço paciência dos irmãos. Nesta última instrução, nós vemos aqui um pedido um pouco diferente dos dois primeiros. Porque os dois primeiros, há base bíblica para rebatê-los, ou para dar estas instruções. Há base bíblica para isso. De que nós não devemos participar de nada que seja de oferenda pagã, e principalmente também quanto à questão de relações sexuais ilícitas. Há vários textos nas Escrituras que nos ensinam acerca destas coisas. Contudo, esta terceira instrução, queridos, ela é um pouco diferente, porque ela está muito mais ligada a uma questão de tradição do povo judeu. Ela está muito mais ligada a isso. Em que sentido, queridos? No sentido de que é como se Tiago falasse o seguinte para eles: olha, queridos, quanto a essa questão aqui desses alimentos, é como se fosse um pedido. Não consomem esses alimentos não, porque isso vai escandalizar muito os crentes judeus. Vocês poderiam fazer isso? Para que não escandalizasse ninguém? Para que de fato houvesse unidade no nosso meio, tão necessária, nesse ponto aqui da discussão entre judeus e gentios, diante desta iniciativa de discórdia por parte de um grupo de crentes judeus? Então isso aqui nos soa como que praticamente um pedido. Eu vou trazer aqui um exemplo bastante prático para você entender. Hoje pela manhã, lá em Casimiro de Abreu, eu preguei, como prego aqui várias vezes, com uma camisa polo. Camisa de tecido, gola polo, não é assim? Os irmãos me viram aqui pregando várias vezes assim. Há algum problema quanto a isso aqui na nossa igreja? Há algum problema? Não. Mas nós conhecemos alguns irmãos nossos, queridos nossos, predominantemente de irmãos pentecostais, que são de algumas igrejas que possuem determinadas doutrinas rígidas quanto à questão de costumes. Não é verdade? Há determinadas igrejas em que o homem na igreja, não apenas o pregador, mas o irmão que vai na igreja, ele vai com a camisa como assim, como eu estou, né? De manga longa, de botão. Não é assim? Cairia bem, queridos, o pastor receber um convite para pregar numa dessas igrejas, conhecendo a cultura, a tradição deles, ficaria bem o pastor ir lá pregar de camisa gola polo? É pecado? Não. Mas ficaria bem? Não seria interessante este pastor respeitar costumes e tradições desses irmãos e ir pregar de terno e gravata? Eu prego, queridos. Não precisa nem me pedir, eu já sei. E eu vou, com todo carinho e respeito a estes irmãos. Então, nesse sentido, queridos, o que nós estamos querendo dizer? Nesse sentido, há uma terceira instrução que não feriria a questão de pecado deliberado dos gentios, mas há um pedido claro para que eles se acomodassem a uma tradição judaica, para que houvesse entre eles plena harmonia e plena comunhão.
Nós podemos fazer essas coisas? Abrir mão de determinadas coisas para não escandalizar, para não assustar, mesmo irmãos mais fracos na fé, com menos conhecimento do que nós? Qual o problema, queridos? A justificativa, como eu disse, está no verso 21. Quando Tiago diz, porque Moisés tem, o que Moisés tem? É no sentido de vários crentes judeus bastante apegados à lei de Moisés, mestres na lei. Então por isso que ele diz, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então é Tiago dizendo o seguinte, olha, há muitos irmãos que se escandalizarão com determinadas atitudes dos gentios, respeitando a liberdade de vocês. Então a ideia de Tiago é para que haja harmonia entre nós, para que haja uma plena comunhão. Que tal abrirmos mão de determinadas coisas nas nossas vidas? Como um último exemplo, para que a gente entenda, porque talvez aqui seja um pouco complicado ainda entender esse último ponto, eu falaria a respeito, por exemplo, de bebidas alcoólicas. Pastor, é pecado beber vinho? Pergunto para os irmãos, é pecado beber vinho? Não? E cerveja? Num senso comum entre os evangélicos, de um modo geral, a maioria dirá, não, vinho pode, né? Ó, pastor, um cálicezinho de um vinho, acompanhando uma massa, né? Uma pizza, mas cerveja não, pastor. Num primeiro olhar, queridos, há uma plena incoerência. É bebida alcoólica ou não é? Ambas são. Contudo, queridos, se nós atentarmos, pior que está transmitindo, né? Tem os irmãos aí que vão achar ruim comigo. Não tem problema não, estou falando com as minhas ovelhas. Se nós olharmos, queridos, para o contexto cultural da cerveja no nosso país, na nossa localidade, veremos que ela está plenamente associada a uma cultura de bar, de bebedeira. Eu estou falando algum absurdo, queridos? Ela está plenamente associada a isto, é uma figura que remete imediatamente a isso. Vai ter gente que vai reclamar comigo, vai achar que eu estou exagerando, que eu estou sendo puritano. Mas é uma verdade, queridos. Pastor, mas o sabor da cerveja me agrada tanto, pastor. Você sabe o que eu diria, como eu já disse para uma pessoa? Você seria capaz de abrir mão de algo que lhe agrada ao sabor, ao paladar, para a glória de Deus, no sentido de haver uma comunhão entre irmãos de uma forma mais profunda? Você seria capaz disso? Não seria? Tem gente que fala assim, pastor, pelo amor de Deus, eu vou deixar de ter o prazer no meu paladar só para não desagradar a um e a outro? Engraçado, queridos. Jesus Cristo abriu mão de sua glória, de toda a sua glória, para morrer por nós pecadores, sem qualquer tipo de merecimento, e você não é capaz de abrir mão de algum desejo, abrir mão de alguma facilidade para a sua vida, para que haja melhor harmonia, uma maior comunhão entre os irmãos? É por isso que este pastor tomou uma decisão há muito na minha vida. Uma decisão minha, vou falar igual aqui Tiago, né? Julgo eu, penso eu. Bebida alcoólica para mim, 0.
Zero. Pastor, nem um vinhozinho? Não. É pecado? Não estou falando disso. Estou fora. Abro mão para que não haja um motivo para entristecer um querido irmão, mesmo que fraco na fé, de pouco conhecimento, para que haja harmonia, para que haja plena comunhão entre os irmãos. Queridos, estas instruções propostas por Tiago ao concílio, aos gentios, segundo o texto aqui, foram bem recebidas por todos, bem vistas por todos, pelos judeus que se agradaram disso e pelos gentios que conseguiram compreender o propósito destas instruções. Nós veremos isso nos próximos versos. E aí aqui com isso, queridos, é finalizado o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã. Houve harmonia neste concílio. Houve alegria neste concílio. A fé foi preservada. A missão evangelizadora foi estimulada, porque Paulo saiu dali feliz, tendo o seguinte pensamento: vou para mais cidades de gentios, a oferecer-lhes apenas a fé em Cristo Jesus para a salvação. Portanto, a glória do Senhor foi mantida. Assim, queridos, para finalizarmos, assim devem ser todas as nossas discussões teológicas, doutrinárias, eclesiásticas, para a glória de Deus, a fim de que a palavra do Senhor seja observada sempre e para que o bem de todos os irmãos prevaleça, seja um fato, e assim a vontade do Senhor para a boa comunhão da igreja seja mantida, seja cumprida para a glória de Deus. Porque tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus, em verdade, em absoluto. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.